Olá, bom dia para você, seja bem-vindo ao Tô na Área deste sábado. O programa de hoje começa aqui, no Resende Futebol Clube, mais precisamente na Pelé Academia. A gente vai destrinchar um pouco essa parceria entre a estrutura designada pelo Rei, o Lyon da França e o Resende Futebol Clube, que já está rendendo frutos e, inclusive, enviando alguns garotos para a França para serem avaliados pelo gigante do futebol francês. O meu papo hoje é com o Hugo Machado, que é o coordenador dessas divisões de base, está fazendo todo esse trabalho, ajudando essa garotada a chegar ao Lyon a um passo, né? Esse fundo aqui revela bem isso. Aqui a garotada fica só a um passo do futebol francês. Bom dia, um prazer falar contigo. Vamos começar do começo, né? Como surge essa parceria entre esses três entes? A parceria surgiu numa conversa que a gente teve com o Pelé, da gente criar um projeto que nos desse oportunidade de possibilitar que aqueles atletas que não virassem atletas profissionais pudesse ter uma carreira, uma condição. A preocupação do Pelé sempre foi com o ser humano, em a gente aproveitar esses atletas que não tivessem essa condição de virarem atletas profissionais em outra função, ou dentro do clube, ou nas empresas que virão futuramente trabalhar com o clube. Então, a partir daí, a gente criou uma metodologia, tivemos essa possibilidade de trazer o Lyon, do Lyon nos escolher, e a gente escolheu o Lyon também, e a partir daí a gente está encurtando, como você falou, essa distância entre Brasil e França. Vocês fecham essa parceria com o Lyon porque vem no clube, primeiro, uma estrutura muito boa para fazer esse intercâmbio e o uso de atletas de base, uma revelação muito grande por parte do clube francês, e isso é essencial quando vai trabalhar com uma parceria para a divisão de base. Perfeito. Um dos motivos da escolha do Lyon foi justamente o clube ter o perfil que a gente precisa para ter a condição de enviar atletas e esses atletas serem aproveitados no profissional. Outro clube que não tivesse esse perfil, para a gente não seria muito produtivo. Então, a partir do momento que a gente viu no Lyon, identificou, e principalmente tendo o Juninho Pernambucano como um dos diretores e o Caçapa, que também é um membro da comissão técnica lá do profissional, a gente se sentiu muito à vontade em discutir metodologias, em ajustar as metodologias, e a partir de agora, com a ida do nosso treinador e 3 atletas que já estão em avaliação, cada vez mais a gente está encurtando e aproximando essas metodologias. A gente já teve recentemente 3 atletas, além do treinador do Sub-20, passando por um período de avaliações e de experiências lá, né? Está vindo um emissário, digamos assim, do Lyon para cá, para ficar em definitivo em Resende, para acompanhar, então, a tendência é que esse intercâmbio se intensifique nos próximos tempos. Exatamente. A partir de março, nós vamos ter a liberação total do CT. Com a liberação do CT, a gente vai poder alojar atletas de todas as regiões do Brasil. Então, nessa captação, nós vamos qualificar cada vez mais e desenvolver os jogadores aqui, otimizá-los, para que a gente possa cada vez mais estar produzindo jogadores para o Lyon. A gente tem no time Sub-20 como assistente o Marcel, de grande experiência no futebol brasileiro, e que é a cara do clube, conhece tudo de Resende, e a gente conversou com ele e também com um dos atletas, o meu xará, Léo Pedro. Isso aí tem que ser um projeto de médio e longo prazo. Não adianta eles quererem treinar hoje para amanhã ir para Lyon ou para um clube da Europa. Então isso é gradativo. Eles já chegaram num ponto que eles são Sub-20, daqui a pouco eles estão no profissional, então o tempo deles é um pouco menor. Mas o pessoal que vai chegar do Sub-13 ao Sub-17, eles vão ter o tempo de adaptação, de planejamento, de toda a estrutura que eles vão pegar, que vai vir de Lyon, os conceitos, o que eles vão trazer para nós. E isso aí para eles vão ser muito bom. Isso foi uma grande porta que se abriu para a gente, que todo garoto sonha em jogar um dia na Europa. E isso veio como eu posso dizer, de grande importância para a gente também. É uma motivação muito grande, porque eu estou jogando aqui, amanhã eu posso estar lá na Europa, onde todo mundo sonha em estar. Bom, é isso aí, já, portanto, frutos nascendo aí dessa parceria. Você como coordenador, parabéns pela implementação do projeto, obrigado por abrir as portas da Pelé Academy. Espero voltar aqui vendo grandes promessas, levando o nome do futebol brasileiro até o Lyon. Se Deus quiser, eu vou te chamar aqui e a gente vai fazer a despedida desses atletas agora de uma forma mais definitiva. Isso aí. Obrigado, parabéns, boa sorte mais uma vez.
trabalho, longo prazo, seriedade, metodologia, essa é a receita do sucesso para o futebol brasileiro. Quem ainda não entendeu, o Resende, a Pelé Academy e o Lyon estão dando a dica. Intervalo rápido, tô na área, volta já com muito mais esporte para você. Até já. A Sim Locações trabalha desde 2004 oferecendo serviços de organização de eventos corporativos, locação de equipamentos para visita guiada e agora também com terminais e telas interativas. Nós ajudamos você a receber bem os seus clientes e a mostrar tudo aquilo que sua empresa faz de melhor. Fale conosco, 99844-2500. Sim Locações. Mostre o que você faz. Hoje, às 11 da noite, Piper Chapman enfrenta novos problemas. Episódio inédito da série que é sucesso mundial. Orange is the New Black. Logo depois, só tem fera no MMA. Vai encarar? SFT. Tô na área de volta agora aqui do estúdio para a gente falar mais um pouquinho de futebol. Você viu aí, né, primeiro bloco falando de Resende, as suas parcerias, uma história muito bacana. O Campeonato Carioca, claro, vai ser destaque nessa edição, mas isso fica um pouquinho mais para frente. Vamos botar a bola para balançar as redes no que aconteceu durante a semana com Libertadores e Copa do Brasil. Então, as Copas no programa de hoje sendo destaque e analisadas pelo carequinha Thiago Franklin. Tudo bem? Tudo bom, Léo? Tudo bom? Medo do coronavírus? Sempre, né? Sempre, tenso. Sempre. Igual eu falei aqui agora, cheguei no estúdio, pude coçar o nariz, né? Que você vem assim, com a mão. Exatamente. E o cumprimento tem que ser com o tem cotovelo. que ser assim, né? Exatamente. Cotovelo. O negócio tá feio, mas se Deus quiser, daqui a pouco os nossos cientistas acharão ali pelo menos um paliativo nesse momento. Que seja. Não aconteceu com H1N1. Exatamente. H1N1, por exemplo, né? Que a gente consiga seguir. E que as nossas autoridades tomem medidas logo, né? Exatamente. Possam prevenir ao invés de esperar para remediar depois. E já tá na hora de estádios com os portões fechados, né? Exatamente. Vamos falar dessas consequências no esporte durante o programa. Vamos começar com a Libertadores. Flamengo venceu. O que dá pra gente falar de diferente do Flamengo para não ser repetitivo, Thiago? Porque foi mais uma vitória 3-0 sobre o Barcelona de Guayaquil com absoluta tranquilidade. O Flamengo tá cada vez mais forte. Cada vez mais forte, cada vez é um time a ser batido no futebol sul-americano. Eu nem coloco mais aqui no futebol brasileiro. É outro patamar. Exatamente, como diria Bruno Henrique. Mas... Com a CNH ok ou falsificada? É difícil. Eu não quero entrar em polêmica com os flamenguistas. Tá bom, vai. Eu tô sem polêmica com os flamenguistas. Bom, você tem razão. Eu não quero polêmica com os flamenguistas, não. Tem razão. Mas o caso é, dentro de campo, o Flamengo hoje é imbatível praticamente. O Flamengo só vai perder jogos se o time entrar de guarda baixa. E quando vai acontecer isso? Nada com o Jorge dá a entender Jesus, que isso vai acontecer, né? Com o Jorge Jesus, eu acho improvável, porque a gente acompanha as partidas do Flamengo. Primeiro tempo, às vezes, aquele no banho-maria. Segundo tempo, vai pra cima. Arrasador, né? Arrasador. Foi assim com o Botafogo. Ou é o primeiro tempo, igual foi na Libertadores. O primeiro tempo, arrasador. E o segundo tempo, mais um jogo treino, vamos colocar assim. O que permite ao time não se desgastar tanto e não obriga o Jesus a poupar toda hora. Exatamente. E você tem uma estrutura. O Flamengo hoje tem uma estrutura muito boa. Estrutura de, por exemplo, não sei se alguns dos nossos amigos telespectadores sabem, o Flamengo joga contra o Júnior Barranquilla lá na Colômbia, não espera voo de carreira. Vem de voo fretado, chega muito mais rápido, a recuperação do jogador é melhor, exatamente. Dorme em casa. É o famoso tudo conspira, né? Exato. Hoje, a estrutura do Flamengo sobra. Nível Rio de Janeiro. Nossa. Não tem o nem que comparação. falar. Não tem o que falar, a gente vai falar de Campeonato Carioca. Eu já até adianto. O Flamengo só perde o Campeonato Carioca se acontecer... Uma hecatombe nuclear. Né? Não tem como perder. Não tem como perder. Ainda mais sendo uma partida, as finais sendo em 2 jogos. Sim. Se acontecer uma final, 2 jogos. Em um jogo, você pode estar num dia ruim e acontecer. Mas em 2 jogos... Também acho. Nivela aqui no alto. Segura o Carioca aí que a gente vai mostrar até classificação geral aqui para mostrar o que pode acontecer. Vamos de Copa do Brasil agora. Dos 3 cariocas que estão disputando, né? Os grandes, o Flamengo vai entrar só nas oitavas, a gente está na terceira fase, só o Botafogo ganhou. Aproveitando o fator casa, fez 1-0 para cima do Paraná. Era o jogo da estreia do Honda, que acabou gripado. Não é coronavírus, era só uma gripe, ufa. O fato é que a torcida fez um espetáculo até muito bacana. Sim, 22 mil pessoas. Numa competição importantíssima para o Botafogo. Financeiramente. Pelo técnico e pelo dinheiro. Podia ter ganhado demais no primeiro tempo. De novo, no segundo, perde na questão física, toma um pequeno sufoco e sai vaiado, mesmo com a vitória. As vaias eu achei totalmente desnecessárias. Exageradas. Quem estava no estádio falou que foi uma minoria, mas pela TV pareceu Ficou bem alto. Ficou bem alto.
O Botafogo está começando a ter uma cara de time com o Paulo Autuori. Está começando, ele pegou o terra arrasada. Total. Que é o trabalho do Valentim. Quem contratar o Valentim sabe que terá terra arrasada. O Autuori começou a arrumar o time. O time começou a ter uma carinha de um time de futebol. Qual é essa carinha? É um time que você vê uma linha alta, tem uma linha alta, ainda mais jogando com Marcelo e Canu, que é uma dupla de zaga bem confiável. Você tem um problema grave na lateral esquerda, que é o Danilo Barcelos. Ainda Valentim culpa, né? Porque Valentim que pediu o Danilo Barcelos. O Barrandegui fez um bom jogo, é um lateral que pode crescer. Tava faltando paciência para deixar ele se adaptar também. Exatamente. Né? Ele fez uma boa partida contra a equipe do Paraná. E você vê uma linha de meio campo. A entrada do Caio Alexandre acho que foi fundamental para a mudança de estrutura do time. O ritmo é totalmente diferente do Cícero, né? Exato. E você... Aí eu fico com aquela coisa na minha cabeça. Por que o Bochecha não vira jogador, né? Você poderia ter um meio de campo ali com Caio Alexandre e Bochecha, mas o Bochecha, ele não consegue engrenar. E o Botafogo começa a ter uma cara. O time começa a ter toque de bola. O time começa a ter algumas triangulações. Você vê menos chutões. O time começa a ter uma cara de time. Ainda é o começo de um trabalho, o Autuori não vai salvar o Botafogo de um dia para a noite. Pegando o exemplo do Flamengo, o próprio Jorge Jesus demorou um tempo a dar uma cara para o Flamengo e com muito material humano, então as coisas não acontecerão de um dia para a noite, mas o placar foi muito baixo pelo que o Botafogo apresentou. Era jogo para 3-1, 4-1. O primeiro tempo foi muito bom do Botafogo. Exatamente. E mais uma vez, no segundo, o time perde na questão física. Acho até que perdeu o jogo para o Flamengo por causa disso, porque enquanto teve pena, jogou de igual para igual. E o psicológico atrapalhou depois do gol, né? Depois do primeiro gol, aí já era. Os outros dois times do Rio na Copa do Brasil perderam. Um deles em casa, que vai ser o último a gente falar. Vou começar pelo Fluminense, que quando a gente parece que o Fluminense, né, achou o time, vai embalar, perde para o Figueirense, que não está bem nem no Campeonato Catarinense. Qual é o Fluminense? Qual é o Fluminense verdadeiro? É o da Sul-Americana, é o Fluminense desse jogo, é o do Carioca. É o do Carioca, é o Fluminense que jogou muito bem contra o Resende, talvez a melhor partida com o comando do Odair Maionese. Não, o trocadilho não pode faltar. Não pode faltar. Mas o nível do Carioca também é bem mais baixo. É bem mais baixo. É preocupante. O elenco do Fluminense não é bom. Não é bom. O elenco do Fluminense é do nível do Botafogo e do Vasco da Gama. São equipes... Do Vasco, você acha? Acho muito nivelado. O elenco do Vasco é o pior do Rio hoje. Botafogo e Fluminense ali, num degrau bem próximo. É um elenco muito envelhecido do Fluminense. Isso sem dúvida. Muito envelhecido e você acaba tendo que apostar nos garotos. E garoto oscila. Você não vai ter... Só se for um fenômeno, for um Neymar, que consegue jogar numa linha o tempo todo. Os outros vão fazer 2 partidas boas, 3 ruins, depois mais 2 boas. E o Fluminense tem isso. E você vê no Odair um técnico ainda sem, como que eu posso falar para você, sem confiança no trabalho dele. Ele não tem certeza do que ele está fazendo. Você vê ele sempre mudando a parte tática, mudando os jogadores. Essa insistência dele em não colocar Nenê e Ganso jogando juntos, acho que é um problema. Ele deveria colocar... Mas eu acho que ficaria lento demais com os dois, hein? Mas você poderia colocar o Nenê, sabe como? De um atacante. Ponta, eu também acho que mais perto do gol é melhor. Mais perto do gol, você não colocar o Nenê na armação da jogada. Aí você acaba matando esse jogador. O Ganso você coloca como segundo homem no meio de campo para iniciar as jogadas. E você coloca o Nenê próximo ao gol para quê? Aproveitar o chute de média e longa distância que ele tem, que é a sua grande característica. O Thiago é o corneteiro maior, né? Então é óbvio que ele veio aqui cornetar alguém. Ele elogiou o técnico do Flamengo, elogiou o técnico do Botafogo, do Fluminense não escapou. E eu não falei do Abel ainda, hein? Vamos falar do Vasco então, já que ele já abriu o tema. O Vasco perdeu em casa para o Goiás, tomando sufoco. No final foi com tudo para cima, né? O jogo foi 1-0. Só que esse com tudo para cima do Vasco é desespero total, porque o ataque é totalmente inoperante. Igual um amigo meu falou, na hora que o Vasco muda no segundo tempo, a arma secreta é a solução, ser o Ribamar, isso já é para o cara ficar mais careca do que eu. Eu quero lançar... para você, torcedor vascaíno que está acompanhando aqui o Tô na Área, uma hashtag, aposenta Abel. Tá na hora, né, coitado? Abel, vai curtir seu vinho, vai curtir a sua vida, vai aproveitar a família. Você é um cara que merece, conquistou tudo na carreira, conquistou campeão da Libertadores, campeão do mundo. Já está na hora de descansar. Você não precisa mais se expor. Daqui a pouco você sai do Vasco e vai aparecer em outra equipe e vai
apanhar de novo. E a informação que a gente tem é que a família dele está fazendo campanha para ir para isso também, né? Para essa aposentadoria. Quer trabalhar no futebol? Vire um manager. Trabalhe off, trabalhe menos exposto. É pro seu bem, Abel. É um cara que eu gosto do Abel como pessoa, acho o Abel um cara bonachão, um cara gente boa. Mas os trabalhos já não rendem há muito tempo. Não rendem. Eu ia te perguntar se você achava que a demissão dele seria uma boa para tentar melhorar a situação do Vasco. Ele não deveria nem ter assumido o Vasco. Não deveria nem ter assumido. E você já tinha dito isso? Eu falei. Desde o ano passado eu corneto o Abel, quando ele foi para o Flamengo, e é um cara que não tem mais o que fazer na carreira. Exatamente. Vamos ver aqui o que vai acontecer, então, nessas duas competições que a gente falou nesse bloco, Libertadores e Copa do Brasil, porque temos jogos no meio de semana. O desafio no travessão vou participar também, não, A Libertadores... Não. Você no desafio do travessão? A canhotinha funciona, hein? Podemos tentar, hein? Podemos tentar. O Independiente Del Valle liderando o grupo 1, que é o grupo do Flamengo, que está em segundo ainda em função do saldo de gols. Os dois se enfrentariam na terceira rodada, que seria na quinta-feira, mas as partidas adiadas em função da pandemia de coronavírus, a Conmebol adiou tudo. O time do Suco é muito bom. Muito bom, Del Valle. Toda vez que você vem aqui, você faz merchan, você vai ter que pagar, tá? Só te avisando. Copa do Brasil, jogos de volta da terceira fase. Paraná e Botafogo, quarta-feira, 7h15 da noite no Dorival de Brito. A expectativa de portões fechados. Botafogo só precisa de um empate, seu palpite rapidinho. 2-0 Botafogo. 2-0 Botafogo. Goiás e Vasco, quarta-feira, 9h30 da noite, no Estádio Olímpico Pedro Ludovico, em Goiânia, que é um estádio que ninguém enxerga nada, porque é tudo escuro de noite, não sei como é que deixam fazer jogo lá de noite. O Goiás sai em vantagem, não teremos torcida. Seu palpite? 2-1 Goiás. 2-1 Goiás. Vasco fazendo gol, hein? Na quinta-feira, 9h30 da noite, Maracanã, Fluminense e Figueirense. O Flusão precisa da vitória por 2 gols de diferença. 1-0 vai para os pênaltis. Tem um time melhor que o Figueirense. 4-3 Fluminense e jogo nos pênaltis. Meu Deus do céu. Emoção. O 4-3 é o placar dos pênaltis ou do jogo? Não, 4-3 no tempo normal, nos pênaltis o Fluminense classifica. O famoso placar bailarino. Placar ousadia e alegria. Segura aí que eu volto contigo já. Pode ir. O cachê tá bom, então tá bom. Então segura aí, 2 blocos. Vamos já começar o papo de carioca. Você sabe que a gente está rodando o interior com o desafio do travessão. Hoje é a vez da Cabofriense. Olha só como é que foi. O primeiro desafiante é o atacante Abner, e ele já sabe qual o número mágico para chegar mais perto do título. Rapaz, fiquei sabendo que o recorde são 3, né? 3. Vamos ver se eu consigo bater ou pelo menos igualar isso aí. Um pouquinho ansioso, né? Porque é um desafio legal, mas tem um pouquinho de pressão. A rapaziada ali fica em cima, fica cobrando. Mas vamos ver o que dá isso aí. Abner de perna direita bate a primeira e manda alto demais, longe do gol. Na segunda tentativa, a bola subiu demais de novo. Terceira chance, Abner bateu e dessa vez a bola foi baixa demais e como você sabe, aqui gol não interessa. Na quarta cobrança, ele acertou o travessão com direito a aplausos da torcida. Com mais um acerto, ele assumiria a liderança isolada deste ano. Mas a quinta tentativa foi alta demais e ele terminou com apenas um acerto. Bem não fui, mas é mais difícil do que parece, né? Por que mais difícil? Porque eu sou atacante, né? Acostumado com gol e tem que acertar a travessão. Legal, esse negócio é balançar a rede. O segundo desafiante da Cabofriense é o volante Gama. Ele estava tão concentrado que nem deu entrevista. Foi direto para a marca da meia-lua. A primeira batida não foi das melhores e a bola passou à direita do gol. Na segunda tentativa, a bola subiu demais. Na terceira, alta novamente. Na quarta chance, ele também errou a batida e acabou mandando por cima do travessão. Quinta e última chance e bola no gol. Nada de travessão, nada de pontuar no nosso desafio. Gente, tá difícil. Tá bem difícil, hein? Vou colocar o Thiago Franklin mesmo para competir, para ver se a Caiotinha faz, porque quem acertou mais, acertou uma só, das 5. Magrão, Luiz Felipe Afonso do Friburguense, Wellington Júnior e Jonathan do Macaé e o Wellington Júnior revelado pelo Botafogo, né? Botafogo, o Wellington Júnior, a história da carreira dele é bem começou Conversamos bem. com ele na semana passada, ele conta um pouquinho disso. Eu vi, é um cara com uma carreira bem interessante que infelizmente não andou. Sem nenhum acerto, Rodriguinho, Maranhão e Gama. Acho que eu vou ter que botar o Thiago mesmo. Segura aí, tá? Intervalo rápido, a gente volta já. Falando de Campeonato Carioca e projetando a próxima rodada da Taça Rio. Até já. A gente entra em campo com tudo, menos de salto alto. E amanhã, 14h, tem clássico. Palmeiras e São Paulo ao vivo. Brasileirão feminino. É futebol com paixão. Na Band.
O dia nem começou e já estamos ligados. A partir dessa segunda, às 3h45 da manhã, o Brasil amanhece com o primeiro jornal. Logo depois, o que acontece pelo país e pelo mundo? Economia, política, saúde, ciência, tudo o que você precisa saber está aqui. Às 8 horas da manhã tem Bora Brasil, com as principais notícias do dia. Com precisão, com credibilidade. O que é fato e virou notícia, você confere aqui. Um resumo de tudo o que você precisa saber para passar o dia bem informado. Tô na área de volta, eu dando risada aqui com ele, o corneteiro Mó, que tava cantando aqui, senhoras e senhores. Vamos falar então da rodada da Taça Rio? Né? Vamos lá. Vou começar, só para quebrar ele um pouquinho, eu vou começar pelo grupo Z, que é o grupo contra o rebaixamento. Não tivemos jogos no meio da semana. O americano segue líder com 6 pontos. Segue o líder, é o caso do americano. O América está em segundo, escapando também com 3 pontos. E o Nova Iguaçu me parece bem condenado ao rebaixamento. Donald Trump feliz com o grupo Z. Porque americano, é verdade. Americano e América. Donald Trump feliz. América first, né? Nova Iguaçu e Americano tá invertido a logo aqui, tá, gente? Mas a gente vai botar certinho pra você aí na tela, mas no meu telão aqui tá invertido. Mas o jogo é na Baixada, então é uma chance do Nova Iguaçu tentar se reabilitar, mas o americano tá a um empate de escapar do rebaixamento. Me parece, pela fragilidade que o Nova Iguaçu está apresentando nesse grupo Z, que garante já nessa semana a permanência na primeira divisão o americano, para a alegria do do Trump, que, como já disse, o Thiago Franco. Não, tá feliz com os dois, né? Com América dois, e americano. Então, porque aí um já garante agora, aí o outro fica para a próxima rodada. Classificação geral. Geral não. Classificação da Taça Rio nesse momento, segundo turno do Carioca, para a gente ver quem é que vai para a semifinal do turno. Um grupo muito embolado, o Flamengo já está disparando e acho que a tendência é disparar ainda mais, com seus 6 pontos em 6 disputados. E aí a gente tem todo mundo embolado, né? Portuguesa, Boa Vista, Bangu e Botafogo com 3 pontos. Na outra chave, Fluminense liderando com 6, o Volta Redonda segue bem no estadual com 4 pontos, Madureira 3, Vasco só 2, não ganhou nesse segundo turno, Resende 1 ponto, Macaé 0. Tudo muito embolado, a gente nem chegou na metade da Taça Rio ainda. Quer dizer, são 5 rodadas, né? A metade seria 2,5, então a gente tem que terminar pelo menos o sábado para chegar nessa metade. O que eu falei que queria mostrar é a classificação geral, porque o regulamento desse ano mudou, né? A gente vai ter só campeão de turno na final, se eles forem campeões de turno diferentes. O Flamengo já ganhou um, se outro time ganhar o segundo turno, final entre os dois, como sempre foi. Se o Flamengo ganhar os 2 turnos, ele pode ser campeão direto, a não ser que um outro clube diferente seja líder. E nesse momento é o Fluminense. Então pode acontecer, se o Fluminense ganhar todos os jogos dessa fase classificatória da Taça Rio, dele está garantido na final, desde que o Flamengo vença o segundo turno também. Porque o Fluminense hoje tem 21 pontos e o Flamengo tem 19. Mas aí acontece uma situação. Se qualquer outro time, a não ser o Flamengo, vença a Taça Rio, o Fluminense não adiantou nada o Fluminense ficar em primeiro. É surreal isso, o primeiro cara. Da geral só vai se tiver campeão repetido. Por que não repetido? fazem o triangular final? Já o que é número de datas. Triangular ia precisar de 3 datas. Pelo amor de Deus, acaba o campeonato. A gente já está estagnado, né? Já está estrangulado com o calendário. Pelo amor de Deus. Mas é só para dizer que o torcedor do Fluminense tem motivo para ganhar todos os jogos, né? O Fluminense precisa dessa vitória para tentar se garantir. Uma final Flamengo do segundo turno, vamos colocar brincando hipoteticamente que Flamengo e Macaé, o torcedor do Fluminense vai ter que torcer para o Flamengo para poder ir para a final do... E em compensação, se a final do turno for Flamengo e Fluminense, ela não vale nada. Exatamente. Porque aí qualquer que seja o resultado, a final vai ser surreal, cara, surreal. Vamos projetar jogo a jogo. Começa hoje, 4 da tarde, estádio do Trabalhador, Resende e Macaé. É um duelo direto contra o, entre aspas, rebaixamento, né? Relegação à seletiva, não à segunda divisão. Exato. Resende tem que ganhar. O time do Macaé e decepciona muito o Resende até aqui, né? O Macaé perdeu o Matheus Babi, que Sim. era o seu... Eu falei do Matheus Babi aqui, o Botafogo tá... Uma notícia aqui para o nosso... Tá praticamente certo o Botafogo em relação ao Matheus Babi. Não fechou antes por causa dele não poder jogar mais o Campeonato Carioca e por questões financeiras e por ele ter acertado com o Serra Macaense. Então fica pro brasileiro. Seu palpite para Resende e Macaé em Resende? Resende 3-1. 3-1. O Resende tem que ganhar, né? E a situação do Macaé acho que me parece bem irreversível. Flamengo e Portuguesa hoje, 6 horas, Maracanã, não tem nem muito o que falar, né? Primeiro tempo apertado, 1-1. Segundo tempo o Flamengo vai... 1-1. 0-0 ou 1-1. O Flamengo sempre faz assim no primeiro tempo. E no segundo tempo, 5-1 Flamengo. A Portuguesa também é um dos times mais frágeis do Carioca, apesar de ter uma pontuação até relativamente alta, né? Sim, pro Botafogo é bom a vitória do Flamengo, né? Exato, porque a Portuguesa é concorrente direto na classificação. Deixa o Flamengo ir embora, Exato, né? Porque vai mesmo, né? Então deixa ir embora.
Hoje ainda tem mais um, 19h, o duelo da região dos Lagos, Boa Vista e Cabo Friense. Lembrando que a gente teve episódios tenebrosos de violência envolvendo a torcida da Cabo Friense na rodada passada, né? A Portuguesa ganhou da Cabo Friense. Os torcedores da Cabo Friense invadiram o vestiário da Portuguesa, agrediram membros da comissão técnica, da diretoria, atletas e depredaram o ônibus. O TJD fechou o estádio, né? O Correão não pode ser mais utilizado, que é o estádio da Cabo Friense, e não pode mais ter torcida. Cabo Friense nem como visitante e nem como mandante. Tinha que ter expulso a Cabo Friense do Campeonato Estadual. Eu acho que punir o clube tem que punir seria o clube, demais. Léo. Tem que punir o clube, sabe por quê? Esses torcedores, esses marginais, que não são torcedores, não são torcedores, eles precisam sentir na pele. E qual a maneira de sentir na pele? Não poder ver a sua equipe do coração. E as cenas foram bem lamentáveis, lamentáveis, né? Bem lamentáveis. lamentáveis. E assim, o Cabo Friense está brigando lá embaixo, não tem mais ajuda da torcida, contra um time que é um dos mais fortes, pelo menos em relação ao interior. Acho que encaminha bastante esse duelo da região dos Lagos, né? Vitória fácil do Boa Vista. Vitória fácil. O time do Boa Vista é muito bem treinado. É o ressurgimento do Bonamigo como técnico. Verdade. Ressurgimento do Bonamigo como técnico. Ele voltou ao cenário. Ele foi até um dos cogitados para assumir o Botafogo após a saída do Paulo Autuori. Que não seria nenhum absurdo, porque realmente está muito bem. Está muito bem. No Boa Vista. Vamos para os jogos do domingo, Botafogo e Bangu, 4 da tarde deste domingão, no Newton Santos, para a estreia do Japa. O Botafogo, como eu falei no primeiro bloco, está numa crescente com o Autuori. Então, eu acredito que o Botafogo vença e vença bem. O Honda entra no lugar de quem? Eu colocaria o Botafogo no 4-1-3-2. Como? Caio Alexandre, dividindo as linhas, uma linha de 3 com Luiz Fernando, Bruno Nazário e Luiz Henrique. Na frente desses, o Honda, flutuando como segundo atacante, e Pedro Raul. Jogadores como o Honda precisam ficar perto do gol. E essa sua solução seria boa para não deixar o Bruno Nazário na ponta, onde ele não rende tão bem, né? No meio ele rende muito melhor, uma boa solução do Thiago. Encerramento da rodada, clássico Vasco e Fluminense, também amanhã, Maracanã, 6 horas. Só para te ajudar, Thiago, a gente tem a comparação aqui de Vasco e Fluminense. O Fluminense já ganhou 9, o Vasco só 4. O Fluminense empatou 2, o Vasco 5, foram 3 derrotas só do Fluminense, 4 do Vasco, nem é uma quantidade assim tão diferente. Mas o que muda é aqui, olha a quantidade de gols marcados pelo Fluminense e olha a quantidade de gols marcados pelo Vasco. O Vasco marcou gols em 4 jogos no ano, desses 13 até aqui, e só um fez mais de 1. Contra a Portuguesa, num jogo que não valia nada. O Fluminense tem 30 gols marcados. Como é que essa defesa do Vasco segura? O torcedor do Vasco está se apegando em uma coisa, no histórico. Na tradição que acontece entre Vasco e Fluminense, que não importa o momento do Fluminense, que o Vasco consegue uma vitória. Isso que o torcedor do Vasco se apega. Mas se a gente levar para dentro de campo, com o que o Vasco está passando, o Fluminense é favorito. Vitória do Fluminense 2-0. Para encerrar, agora sim encerrando a rodada, né? Segunda-feira, 4 da tarde. Por que não bota esse jogo no fim de semana, né? TV. Madureira e Volta Redonda. Na segunda-feira, encerrando a rodada, é um duelo diretíssimo, né? Porque os dois times brigaram por vaga, Volta Redonda passou, o Madureira ficou no meio do caminho na Guanabara. Um duelo tricolor. Um duelo tricolor. Jogo duro pro Voltaço. Duríssimo. Jogo duro. Jogar lá não é fácil. O gramado de Conselheiro Galvão é muito ruim. O Voltaço poderia ter vencido o Vasco, tinha tudo para vencer o Vasco. Acho que o Voltaço respeitou demais o Vasco. Também acho. Respeitou demais. Não dá pro Voltaço arrancar um empate. E que eu acho que seria meio ruim, pensando em classificação de turno, né? Sim. O Voltaço está fazendo o Campeonato Carioca seguro. Acho que tem que começar a ver. Se não conseguir a vaga para a semifinal da Taça Rio, que pense já na Copa do Brasil de 2020, que foi uma decepção o Voltaço não ter conseguido alcançar a segunda fase. Perdendo pro Lagarto, né? Exato. E ainda tem a Série C esse ano. Exato, tem Série C que esse ano mudou, né? Mudou o regulamento, a chave bem difícil. Agora nós não teremos mais o mata-mata, né? Agora serão grupos. Falamos disso aqui semana passada. Acho bem bacana isso. Valeu, Thiago. Obrigado pela participação. Valeu, Léo. Obrigado aí. Tamo junto. Aquele abraço. Quando precisar, só convidar. Corneta ligada no Twitter, como sempre. Hoje eu estou mais light. Deixa chegar o fim de semana no Twitter que eu quero só ver. Para você que nos acompanhou, muito obrigado. Valeu demais. Um grande abraço a todos. Cuidem-se, viu? Sigam todas as orientações das autoridades. Coronavírus sair, a gente brinca aqui porque é o nosso clima, mas é sério pra gente se precaver. Que as nossas autoridades tomem os cuidados que precisem, você em casa também. E sem disseminar fake news, hein, gente? Pelo amor de Deus. Abraço, tchau. Até semana que vem.